Os eclipses de 2026 pedindo definições nas suas parcerias. Peixes, você tá pronto? Tem momentos na vida em que o universo para de sussurrar e começa a falar alto. Momentos em que as coisas que você vinha adiando, evitando, deixando para depois, chegam na sua frente de uma vez e pedem uma resposta. Não amanhã, não quando você estiver pronto. Agora. 2026 é um desses momentos para peixes, e os eclipses desse ano são a voz mais alta que o universo vai usar com você em muito tempo. Se você é de peixes e está num relacionamento que não tem definição clara, presta atenção. Se você está numa amizade que virou algo mais, mas ninguém teve coragem de nomear, presta atenção. Se você está num ciclo de vai e vem com alguém que você ama, mas que não te escolhe de forma consistente, presta atenção, porque os eclipses de 2026 vêm exatamente para isso, para forçar as definições que você tem adiado. E peixes adia, a gente sabe disso, não por preguiça, não por falta de sentimento, mas porque peixes têm um medo muito específico que poucos falam abertamente. O medo de que a definição acabe com a magia. O medo de que nomear algo quebre o encanto. O medo de que quando você perguntar, a resposta seja diferente do que você esperava. Então, peixes fica na zona confortável da ambiguidade, fica no talvez, fica no a gente se vê muito, mas não é nada sério. Fica no somos amigos, mas tem uma tensão que os dois fingem não ver. Fica no relacionamento que todo mundo ao redor já percebeu que não está funcionando, mas que peixes insiste em acreditar que vai melhorar. Os eclipses de 2026 vêm para acabar com o talvez. Mas antes de falar sobre o que os eclipses pedem, preciso te explicar por que eles são tão poderosos, especialmente para peixes. Os eclipses são pontos de virada astrológicos. Eles não pedem permissão, não chegam na hora conveniente, não esperam você estar emocionalmente preparado. Eles simplesmente chegam e movem as peças do tabuleiro da sua vida de uma forma que você não consegue ignorar. O que estava escondido aparece, o que estava pendente resolve, o que não estava funcionando desmorona, e o que estava esperando para começar, começa. Para peixes, especificamente, os eclipses de 2026 ativam o eixo das parcerias. Isso significa relacionamentos de todos os tipos: amor, amizade profunda, parcerias de trabalho, qualquer vínculo onde existe uma troca significativa de energia, tempo e emoção. E o tema central que esses eclipses trazem é um só: definição, clareza. Onde você realmente está com cada pessoa importante da sua vida. Vamos falar do amor primeiro, porque é onde peixes mais sente e mais evita ao mesmo tempo. Se você está num relacionamento que já não te nutre da forma que precisava, os eclipses de 2026 vão iluminar isso com uma clareza que vai ser impossível de ignorar. Não de forma cruel, o universo não é cruel com peixes, mas de forma firme, de forma honesta. Aquela voz interna que você tem silenciado, aquele desconforto que você tem justificado, aquela sensação de que algo não encaixa que você tem escolhido não olhar de frente, vai ganhar volume e você vai ter que ouvir. Se você está num relacionamento saudável, bonito e com potencial real, os eclipses de 2026 vêm para consolidar, para levar para o próximo nível, para pedir que você pare de sabotar por medo, que você se permita receber o que está sendo oferecido, que você finalmente acredite que merece um amor que é bom, que é seguro, que é real. Peixes têm uma tendência muito particular, se sente mais confortável num amor complicado do que num amor simples, porque o amor complicado aciona o modo salvador, aciona a empatia, aciona o querer consertar, querer ajudar, querer ser o suficiente para transformar a situação. E isso dá um propósito, uma função. O amor simples, aquele que é gentil, consistente, que está ali sem drama, às vezes intimida peixes. Porque sem o drama, sem o projeto de conserto, peixes precisa só existir. E existir sem missão de salvar alguém é um exercício que peixes ainda está aprendendo. Os eclipses de 2026 vão te colocar frente a frente com isso,
vão te perguntar: você está nesse relacionamento porque te faz bem ou porque precisa ser necessário? Você fica porque ama ou porque tem medo do que vem depois se largar? Você investe nessa pessoa porque ela investe em você ou porque você está apostando no potencial que só você consegue enxergar? Essas são perguntas difíceis, mas são as perguntas certas. Agora vamos falar das amizades, porque Peixes às vezes esquece que amizade também é parceria, e que amizades também precisam de definição e reciprocidade. Você tem na sua vida amigos que só aparecem quando precisam de você? Que somem quando estão bem, mas aparecem na sua porta, física ou virtual, quando estão em crise? E você recebe, acolhe, ouve, ajuda, doa energia e tempo e coração, e quando você precisa, eles não estão com a mesma disposição? Isso não é amizade, isso é um padrão que Peixes aceita, porque amar é natural e cobrar é desconfortável. Mas os eclipses de 2026 vão tornar esse desequilíbrio tão visível, tão óbvio, tão impossível de racionalizar, que você vai ter que tomar uma decisão. Não necessariamente terminar a amizade, mas definir, reorganizar, redimensionar o espaço que essa pessoa ocupa na sua vida e na sua energia. Peixes tem um coração enorme, mas coração enorme não é coração ilimitado. Você também precisa de amigos que perguntam como você tá e realmente esperam a resposta, que lembram das suas dores sem precisar ser lembrados, que aparecem quando você precisa sem precisar pedir 3 vezes, que te escolhem não só quando é conveniente. Você merece esse tipo de amizade, e os eclipses de 2026 vão te mostrar quem na sua vida realmente se encaixa nisso, e quem não se encaixa. E tem ainda uma terceira categoria de parcerias que os eclipses vão mexer, as parcerias em suspenso. Sabe aquela situação que você tem com alguém que não é namoro, mas não é só amizade? Que vocês nunca conversaram diretamente sobre o que é, porque a conversa daria medo? Que existe uma atração, uma conexão, uma tensão, mas os dois ficam fingindo que é tudo normal? Os eclipses de 2026 não toleram essa situação. Eles vêm com uma energia de chega, decide. Ou isso vira algo real, intencional e construído sobre honestidade, ou precisa ser deixado ir. Porque ficar nesse meio termo consome energia que você poderia estar investindo em algo que realmente cresce. E eu sei que para Peixes essa conversa é assustadora, porque nomeando você assume o risco, e Peixes prefere a dor suave da ambiguidade à dor aguda da rejeição. Mas preciso te dizer algo importante. A ambiguidade também dói. Ela só dói de forma mais devagar. Ela te consome em doses pequenas que parecem toleráveis, mas que ao longo do tempo vão te esgotando sem você perceber claramente quando começou. A clareza, mesmo que a resposta não seja a que você queria, libera. Ela dói de forma aguda e depois passa. A ambiguidade dói de forma crônica e não passa sozinha. Os eclipses de 2026 vêm te oferecer a clareza, mesmo que seja difícil, especialmente porque é difícil. Como Peixes pode se preparar para essa energia de eclipse? Primeiro, honestidade radical com você mesmo, antes de qualquer conversa com outra pessoa. Sente com você. Olha para cada parceria importante da sua vida sem a lente do que você quer que seja. Olha com os olhos do que realmente é. O que você sente de verdade? O que essa relação te dá de verdade? O que ela te custa? Você estaria bem fazendo esse investimento de energia pelo resto do ano, pelo resto da vida? Segundo, coragem para ter as conversas que estão pendentes. Peixes é incrível para acolher a dor dos outros, mas evita expor a própria vulnerabilidade em conversas diretas. Em 2026, o eclipse vai te pedir que você fale, que você pergunte, que você coloque na mesa o que está sentindo, em vez de esperar que a outra pessoa perceba sozinha. Terceiro, abertura para receber respostas que você não planejou. Talvez a conversa leve para um lugar melhor do que você imaginava. Talvez leve a um encerramento necessário. Em qualquer dos casos, você vai estar melhor do que estava na névoa da incerteza. Quarto, confiar na sua intuição. Peixes tem um radar emocional que é um dos mais precisos do zodíaco inteiro.
Você já sabe, no fundo, o que está funcionando e o que não está. Você já sente, antes de qualquer análise racional, quem te faz bem e quem te drena. Os eclipses de 2026 estão te pedindo que você confie nesse radar, que você pare de negociar com ele, que você pare de dizer: "Ah, mas talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja sendo sensível demais." Você não está exagerando, você está sentindo, e sentir é a sua maior inteligência. Peixes, 2026 é ano de virada real nas suas parcerias. Não para assustar, para libertar, para te colocar em relações que realmente te merecem, que te nutrem, que crescem com você e não contra você. Você passou tempo demais sendo fácil de ter por perto e difícil de valorizar, sendo disponível demais para quem te valorizava de menos, sendo paciente com